Olá, pessoal. Eu sou Graziele Lopes. Estou aqui hoje com a doutora Gabriela. E nós vamos apresentar para vocês sobre o crime de ameaça, sobre o crime de perseguição e também sobre o crime de dano emocional, né, de violência psicológica, que é uma novidade que a lei trouxe agora no último mês. Assim, nós pretendemos esclarecer todas as dúvidas e explicar para cada um de vocês como deve ser registrado esse crime de ameaça. O que é o artigo 147? O artigo 147 do Código Penal Brasileiro é o artigo que prevê a conduta de ameaça, ou seja, qual conduta é configurada como crime de ameaça. E a ameaça é o ato de prometer fazer algum mal a determinada pessoa. Então, quando aquele indivíduo promete, seja verbalmente, ou seja, por palavra, por escrito, né, ou seja, ali mensagem em Facebook, rede social, ou até mesmo por gestos, quando eu prometo fazer algum mal, ou seja, por escrito, verbalmente ou por gestos, eu estou praticando a conduta tipificada como crime de ameaça que está prevista no artigo 147. Vale ressaltar que essa ameaça não precisa ser diretamente a pessoa que está ouvindo, vamos dizer assim. Mas também pode ser uma ameaça diretamente a ela, ameaça a um terceiro que tenha proximidade com ela, ou até a ameaça a algum bem. Então, se você, promete fazer algum mal àquela pessoa, ou então alguém próximo a ela, ou ao bem dela, você estará cometendo o crime de ameaça. Qual o crime previsto no artigo 147-A? Esse crime foi inserido esse ano em nosso Código Penal e ele é denominado como crime de perseguição ou stalking. Ele pune aquele que persegue, abala ou invade a privacidade da vítima, de modo a restringir sua liberdade individual. Como nós podemos comprovar, a existência de cada crime desse? Ou seja, como provar o crime de ameaça, o crime de perseguição e o crime de dano emocional. Basicamente, as provas utilizadas podem ser as mesmas, ou seja, você pode, além de utilizar o seu próprio depoimento, você que vivenciou a situação, procurando a delegacia, você também pode apresentar testemunhas, pessoas que presenciaram aquele ato de ameaça, de perseguição, ou que presenciavam a violência psicológica que você vivia no seu dia a dia, na sua residência. Também podem ser utilizadas como provas registros de WhatsApp, de Facebook, Instagram, ou se aquela pessoa fez uma publicação em sua rede social, você pode tirar o print e apresentar na delegacia, ou se ela encaminhou um áudio via WhatsApp, você pode tirar um print e levar essa gravação em uma mídia de CD até a delegacia, ou até apresentar essa gravação em um cartório para ser feita uma ata notarial, que é um documento, uma prova que tem fé pública e é muito aceita pelos magistrados. Qual mudança esses artigos trouxeram para o Código Penal? Como uma forma de preencher uma lacuna, principalmente em relação ao crime de perseguição, como este não era previsto em nosso código, a vítima que antes era perseguida não estava protegida por nenhum tipo penal, então ficava impossível de denunciar esse agressor. Além disso, trouxe também a aplicação mais severa do crime de violência psicológica à mulher, de modo a tentar restringir os crimes domésticos, sejam como for, e assegurar a liberdade psicológica nas relações domésticas e familiares. Qual a diferença entre os três crimes? A diferença principal consiste na forma de caracterizá-los. O primeiro, o crime de ameaça, por exemplo, ele consiste em ameaçar a pessoa, alguém próximo ou até mesmo seus bens, de causar mal injusto e grave. Já o crime de perseguição, ele consiste na forma reiterada de perseguir alguém por meio de mensagens, ligações e até mesmo indo ao local que ela está. Já o crime de violência psicológica, ele é praticado somente no âmbito doméstico. Ele foi criado como uma forma de punir o agente que é abusivo psicologicamente no relacionamento. Qual a pena que é aplicada para cada crime? O artigo 147, que é o crime de ameaça propriamente dito, ele tem uma pena prevista no Código Penal de 1 a 6 meses de detenção, podendo o juiz aplicar ou não uma multa. Já o artigo 147-A, que prevê a perseguição, conforme foi dito por doutora Gabriela, é um crime que tem uma pena mais grave. Foi especificado que para a conduta de perseguição deve ser aplicada uma pena de reclusão de 6 meses até 2 anos, devendo ser aplicada, nesse caso, uma multa a quem praticou a perseguição.
Muitas pessoas têm dúvida quanto à aplicação da ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. Existem muitas pessoas que acreditam que essa pena seja até maior. Na verdade, a pena ela é a mesma. Então, se eu pratico perseguição, vai ser aplicada a mesma pena do Código Penal, por exemplo. A diferença é que tem alguns benefícios que aquele que é acusado não irá usufruir. Como, por exemplo, esses crimes previstos, de ameaça, perseguição e violência doméstica são crimes considerados de menor potencial ofensivo, porque a pena desse crime, normalmente, ela não ultrapassa 2 anos. Então, são crimes que são de competência até de julgamento ali pelo juizado especial criminal. Então, durante o processo, aquele que cometeu o crime de ameaça, aquele que cometeu o crime de violência psicológica, ele pode ser beneficiado com um acordo perante o Ministério Público, que é chamado de transação penal. Mas quando o agressor pratica uma ameaça no âmbito doméstico, que irá incidir a Lei Maria da Penha, o STJ já decidiu por meio da súmula 536 que ele não poderá usufruir desse acordo. Então, se você pratica uma ameaça no âmbito da Maria da Penha, você vai ter as penas aplicadas do Código Penal, mas você vai ter que responder o processo até o final. Você não vai ser beneficiado com nenhum acordo. Como posso denunciar os crimes de ameaça, perseguição e violência doméstica? Todos esses crimes, o primeiro passo é se dirigir até uma delegacia para comunicar o que ocorreu. Então, o primeiro passo é você registrar um boletim de ocorrência e levar aquelas provas que já foram mencionadas, levar os nomes das testemunhas ou qualquer registro de conversa, gravação, para você já apresentar no ato do registro de ocorrência. Vale ressaltar que esses crimes são crimes chamados de ação penal pública condicionada. Isso significa que, para o Ministério Público denunciar aquela pessoa que te ameaçou ou perseguiu, ele precisa antes que você tenha interesse em prosseguir com aquela acusação. Então, você primeiro precisa ir registrar a ocorrência e depois você vai ter até 6 meses para procurar novamente a delegacia e dizer se você quer ou não prosseguir com aquela acusação. Se você disser que quer representar contra aquela pessoa, você quer que realmente ela seja responsabilizada, aí o Ministério Público vai poder prosseguir buscando a responsabilização do agressor.